Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a este nosso bate-papo Viver com Sentido. E hoje nós vamos começar conversando, aceitando a vida como ela é. Essa é a proposta da nossa conversa de hoje. Falamos já sobre essa questão da felicidade, o que se torna perigoso para a vida das pessoas, o medo que impede de ser feliz. E hoje vamos ver essa questão da própria vida, né? Como que ela é, como que ela deve ser vivida. Quando eu falo isso daí, eu começo a pensar justamente em algumas questões pelas quais ou com as quais nos deparamos ou pelas quais passamos e que requer de nós um certo posicionamento, uma certa postura. E essas questões, muitas das vezes, exigem de nós uma firmeza, um papel com relação ao espaço que nós ocupamos. Mas há momentos na vida em que nós não ocupamos um espaço porque o outro não possibilita que nós estejamos no espaço destinado a nós. O que você vai fazer? Sofrer? Se matar? Brigar? Morrer? Não. Não há necessidade de passar por todas essas questões. O que na verdade é necessário é você aceitar a vida como ela é. Com isso, não quero dizer de que você precisa ser tão passivo na vida. Você pode ter uma certa postura de ser sujeito da própria vida, assumindo, na verdade, a condição de se amar, né? De olhar para você próprio, de se enxergar, de pensar em você mesmo, né? E aí você vai ver o prolongamento da vida. Aí fico imaginando, já que estamos nesse contexto do Natal, há pouco eu conversava com uma pessoa que ela dizia assim, olha, qual que é o espaço que eu ocupo dentro do presépio? Eu falo que o mundo em si é um verdadeiro presépio, né? Que deveria de ser um presépio, e constantemente nós somos convidados a irmos ao encontro do Senhor na manjedoura. Entretanto, muitas das vezes nós não conseguimos nos identificar naquele presépio. Talvez seja porque nós ainda não chegamos, podemos estar caminhando junto com os reis magos, que vão oferecer o ouro, incenso e a mirra, e possivelmente nós podemos oferecer o próprio coração. Eis aí uma visão positiva da figuração dessa nossa presença dentro do presépio. Por outro lado, há outros que não se encontram no presépio porque se colocam de fora porque acham que pode manipular as figuras que estão dentro do contexto do presépio. Eles montam, eles organizam, eles enfeitam, eles arranjam, eles dão o seu rosto para o presépio. Então, eles vivem manipulando as pessoas, criando cenários, criando situações. E dificilmente eles vão entrar dentro desse contexto do presépio, porque eles fazem questão de se colocar de fora do presépio. E são as pessoas que tentam nos manipular. Se eu não for seguro de mim mesmo, da minha pessoa, com certeza eu vou deixar me manipular por essas pessoas que se colocam de fora do presépio. E aí as pessoas vão dar o rosto delas para o presépio do mundo, para a vida. Isso acontece na família, isso acontece na comunidade, isso acontece na nossa própria vida. Se nós não nos percebermos enquanto sujeitos da própria vida, nos aceitando do jeito que nós somos e tentando mudar aquilo que nós damos conta de mudar, se nós não tivermos essa condição, essa possibilidade, com certeza nós vamos ser vítimas daqueles que querem manipular o presépio. Então, aceitando a vida como ela é.
O dia começou bem. Até agora não xinguei nenhum motorista, não comi doces, nem coisas gordurosas. Nenhum membro da família discordou de mim e não aconteceu nada desagradável no trabalho. Está tudo indo muito bem, a não ser por um pequeno detalhe. Ainda não me levantei, o que significa que ainda não enfrentei a avalanche de interferências que surgem a todo momento sobre como assumir o controle de sua vida. Nós somos o primeiro fator com que teremos de lidar nessa primeira decisão do dia. Será que você decide o momento exato em que levanta? A posição exata de suas pernas, as sensações nas juntas e nos músculos, o pé que pisará no chão primeiro, sua disposição geral quando finalmente consegue levantar? Será que você controla o que está pensando? Considere a hipótese de seu parceiro ou parceira ter um pensamento de luxúria e agarrá-lo para uma sessãozinha matinal, ou ainda de você ser abatido por uma súbita cãibra ou por um filho pulando em cima? Sejamos honestos. Será que alguém controla o mais básico de todos os atos? Começar o dia? Não, é claro que não. Na verdade, não controlamos nada. É por isso que ser solteiro não nos dá independência, ter saúde não nos dá proteção e assim por diante. Fomos criados para acreditar que a essência do controle é confiarmos em nós mesmos, antes de mais nada. No entanto, quando pensamos em nós mesmos em primeiro lugar, em quem estamos pensando? Por isso, nós abrimos mão do eu, do meu e do para mim. Se fechamos os nossos olhos e procuramos aquele cantinho dentro do coração em que sentimos a serenidade e a paz, sabemos que elas estão ali, sempre à espera. O que não controlamos é ativado por outra parte de nossa consciência, o ego. A mente em conflito, aquele pedacinho da mente que identificamos como eu, o meu ou o para mim, quando nos perguntamos o que queremos, estamos consultando apenas essa parte de nós mesmos. Trabalhamos incansavelmente por ela. Protegemos seus limites e verificamos minuciosamente o respeito e o reconhecimento que ela conquista. Observamos, vigilantes, cada um de seus desejos para verificar se nós estamos precisando de algo. Ironicamente, ninguém controla a formação desse eu, controlador. Trabalhamos para um tirano que não elegemos. Embora o conjunto das necessidades do ego seja diferente para cada indivíduo, cegamente estabelecemos a nossa própria prioridade sobre qualquer outra coisa. Esse egoísmo nos leva a uma visão de mundo tão estreita, mesquinha e desprezível que no limite se torna uma morte emocional. Contudo, fazemos isso sem questionar as razões que nos levam a querer controlar o mundo. Dos milhares de fatores que se combinaram para dar forma ao nosso ego, uma coisa é certa: nós não tivemos nenhuma participação ou controle. Do estado emocional de nossos pais, quando nos conceberam, à maneira como nossos genes se combinaram, o que nossas mães comeram, beberam ou fizeram durante a gestação, o momento em que sua placenta rompeu,
o tempo que levou para chegar ao hospital, os salavancos do carro no caminho, quem estava no plantão o tempo que durou o parto, se quando e por quanto tempo fomos amamentados no peito, ufa! E ainda nem chegamos perto de nossos anos de formação. Por isso, não somos nós que controlamos ou formamos este eu. Conforme-se, nenhum só desses fatores foi escolha sua. Mas ainda assim, você se dedicará de coração, alma e mente a realizar todas as vontades desse eu tirânico, mesmo que não queira. Pouco antes do terceiro encontro, eis aí um exemplo que possivelmente podemos trazer para o momento. Dois colegas de universidade perguntaram se eu estava levando a sério o namoro com ela, né? O rapaz que namorava e se encontra com dois colegas e o colega pergunta se está levando a sério o namoro com ela. E, evidentemente, o colega fica aborrecido com a pergunta e imagine. Expliquei que mal nos conhecíamos, que havíamos passado apenas 8 horas juntos. Falei que ela tinha posições com as quais eu não concordava, quando o assunto era política e religião, e que, além disso, ela fumava, bebia e comia porcarias. Resumindo, perguntei: será que se pode levar a sério uma pessoa que ouve música country? Algumas horas depois, Willie e eu estávamos estacionados na frente de uma cafeteria, tentando decidir se queríamos entrar. A conversa foi mais ou menos assim: você quer fazer alguma outra coisa? Eu. Acho que sim. A namorada. Você quer se casar comigo? O eu. Acho que sim. A namorada. Nós morávamos em Dallas, no estado do Texas, onde era preciso esperar 3 dias para se casar. 1 hora depois, estávamos na estrada indo para a fronteira do estado de Oklahoma, no qual se pôde casar na hora. Mais ou menos no meio do caminho, a namorada perguntou: você acha que isso vai funcionar? Não, eu disse. E você acha que isso vai funcionar? Não, disse ela. 2 horas depois estávamos casados. No caminho de volta para casa, a namorada disse: espero que você entenda que nenhum pedaço de papel dá a qualquer homem direito sobre o meu corpo. E com isso, ela entrou em seu apartamento e desapareceu. Durante 15 dias não a vi. Tornamo-nos escritores numa história semelhante. Tivemos nosso primeiro filho com uma história semelhante, transformando-nos ministros de nossa igreja numa história semelhante. Já deu para entender, não é? 35 anos depois, temos 3 filhos maravilhosos e um casamento anterior, e 5 animais de estimação. Este é o nosso 15º livro. Vivemos numa cidade onde a temperatura pode chegar a 46 graus centígrados no verão. E nas últimas 4 noites matamos 93 escorpiões adultos no jardim ao redor de nossa casa. Nossa vida é como a das outras pessoas. Umas coisas boas, umas ruins. Ou seja, nenhum controle como a vida de todo mundo. Algumas coisas são simples. E aqui está uma. Você pode relaxar e viver a sua vida e com isso terá paz. Se tentar controlar a sua vida, optará por viver em guerra. Então, tempo sugerido, 2 dias ou mais. Assim que você tomar consciência de que está despertando, observe a diferença entre o momento em que decide sair da cama e o momento em que realmente se levanta. Nesse mesmo dia, pense no que você está fazendo dentro de 5 minutos. Faça perguntas bem específicas. Em que espécie de atividade me envolverei? Que espécie de pensamento terei?
Como estará o meu humor e a minha disposição geral? Quando os 5 minutos passarem, compare o que você pensou que estaria fazendo com o que está fazendo. Recomendo que você faça este exercício por 2 dias consecutivos e verá o quanto você não terá controle sobre os resultados desses exercícios. Por isso, sem dar importância aos resultados, como não podemos controlar nada, podemos pelo menos controlar a decisão de querer controlar. É uma decisão simples, podemos nos desapegar e ser livres, ou lutar batalhas inúteis. Não podemos fazer as duas coisas. Ou nossa atenção está na forma ou está no conteúdo. Abrir mão do desejo de dominar o futuro não sacrifica nada real, mas libera o coração e a mente para a sensação de plenitude. Por isso, é preciso que nós tenhamos coragem de viver o agora e não o amanhã. O que temos é o momento presente. Um exemplo de como o controle é parecido com o amor, mas acaba provocando a separação, é a política que muitos pais e mães aplicam em casa, que é o tal jantar em família. Se todos os envolvidos aceitam e desejam participar, ótimo, não são exemplos de controle. Mas se o jantar de família se tornar um acontecimento forçado, podem aparentemente criar um quadro de união. Todos agora estão juntos à mesa de jantar, mas no fundo são realizados à custa do verdadeiro amor e da verdadeira união. Da mesma forma, quando um parceiro pressiona o outro para terem relações sexuais com maior frequência ou para conversar sobre como foi o seu dia, em vez de assistir a um programa na televisão, o resultado pode ser uma aparência de maior afeição, mas basicamente está aumentando a distância e o sentimento de separação. O controle contém elementos de guerra e por isso não leva à expansão do amor. Há poucos anos é possível perceber que a pessoa que vive sob a pressão, ela não dará um resultado positivo. Por isso, é preciso que haja, na verdade, a flexibilidade da vivência. Falar assim, olha, a vida em si, eu dizia há pouco, ela não é complexa. Nós que complicamos. Basta olhar no nosso dia a dia. Fique imaginando a entrada de uma casa, uma sala, logo na porta, na sala principal em que você recebe a visita. Você tem lá a sala, basicamente o sofá, uma mesinha no centro, outro sofá, uns quadros na parede, pronto. Mas de repente você resolve incrementar a sala. Vamos colocar aqui uma mesinha de canto, um enfeite de flores em cima da mesinha. Embaixo dessa mesa de meio aqui, um tapete, vamos colocar uma cortina. Passado um tempo, você começa a dizer assim, gente, eu não suporto mais o trabalho que eu tenho de limpar aquela sala. Ora, pois, quem se deu esse trabalho? Foi você mesmo, quando quis enfeitar, acabou complicando a sua própria vida. E muitas das vezes é o que nós fazemos internamente. Nós enfeitamos a nossa vida externamente e vendemos para o outro uma imagem que não é a mesma internamente. E aí o outro vai nos tratar de acordo com os nossos enfeites externos. E aí então começam os conflitos, porque quando a pessoa nos enxerga externamente, ela não nos enxerga internamente. E muitas das vezes, internamente, eu estou completamente desestruturado, com várias lacunas,
emoções mal resolvidas e que muitas das vezes eu tento mascarar com meu jeito de ser externamente. E aí então eu chego nos ambientes, tenho um discurso refinado, tenho uma fala consensual, me coloco no meio usando os termos praticamente sociais para poder me relacionar bem com os outros e mostrar, vender a minha imagem para os outros. E olha, a quem eu estou enganando? A mim mesmo. Porque o outro vai me tratar de acordo com a imagem que eu vendi. Então é preciso que eu me trabalhe para poder ser mais simples possível e mostrar para o outro quem verdadeiramente eu sou. Aí eu falo que na vida da comunidade, quando nós somos recepcionados, e a gente tem visto cada acolhida de sacerdotes bonitas, as celebrações são belas, as palavras, os discursos, as acolhidas são formidáveis. Mas eu acredito que a acolhida, ela só vai ser concluída no momento em que você terminar a sua missão naquela comunidade. Por quê? Você só terá uma acolhida verdadeira das pessoas que conseguiram permanecer fiéis ou ao teu lado o tempo todo que você ficou ali naquela comunidade. As demais te acolheram por questão externa. Muitas das vezes para poder mostrar de que você ocupa um papel na vida da comunidade e que aquela pessoa tem que ver de que você é importante, por isso que você está acolhendo daquela forma, né? Mas no momento em que você disser a primeira verdade, e muitas das vezes uma verdade que o outro não quer escutar, pode ter certeza que aquela acolhida tão bela cai por terra e você conhece o verdadeiro sujeito que está diante de você. Então, é preciso que a gente viva a tranquilidade. Me recordo de uma comunidade que eu dizia assim: olha, vocês estão acolhendo aqui um padre que vocacionalmente é padre, o estado civil é consagrado, mas que profissionalmente é um professor e um psicólogo e que não abre mão da sua profissão, embora saberá perfeitamente dividir qual que é o momento do padre e qual que é o momento do profissional. E alguém dizia assim: nossa, você foi muito transparente, muito sincero. Eu prefiro que isso fique bem claro para que não haja sombras de dúvidas mais tarde. Quando de repente eu aparecer numa comunidade com um carro novo, ninguém falasse: lá, está roubando o dinheiro da igreja. Quando de repente eu aparecer em determinado outro lugar, cumprindo a outra missão como profissional, lá o padre, lá o que está fazendo. Então, eu falo assim, ser mais claro e objetivo possível faz com que você transite tranquilamente. Por isso que hoje eu falo que muitas das vezes há esse trânsito tranquilo, justamente porque eu prefiro ser direto. No entanto, que quando eu estou atendendo confissões, ou muitas das vezes alguém vem me conversar e fala assim, um minutinho só, né? E eu faço questão muitas das vezes, né? Olha, já passou um minuto, era o que eu podia te lhe oferecer, você pediu um minuto, eu já tenho que me sair. O senhor é muito grosso. Não, eu estou dando a você aquilo que você me pediu. Ou muitas das vezes, olha, eu quero me confessar e eu peco por causa do meu marido, assim, assim, assado. Fala, olha, vão se conter ou se ater somente nos teus pecados, sem querer justificar por conta do teu marido, ou por conta do teu emprego, ou por conta de fulano na tal comunidade. Vamos se ater somente aos teus pecados, aos teus problemas. Volte para a realidade. Então eu faço questão de trazer a realidade. E muitas das vezes eu já tenho isso também. Não tem jeito de só me confessar. Nossa, eu preciso me confessar. Nossa, tem que ser agora, porque e se eu morrer amanhã? Olha, se você morrer amanhã
E eu digo para você, sendo segunda-feira, você vai ser enterrado sem encomendação, porque amanhã é dia da minha folga. Mas eu não vou te atender em confissão só porque você está dizendo que pode morrer amanhã. Isso é uma forma de querer me pressionar para poder te atender no momento que você quer. Se você acha que é tão importante, desde quando você está querendo se confessar? Ah, já tem uns 5 dias. Aí, por que você não veio ontem? Ah, porque ontem eu estava muito ocupado. E por que você não veio ontem? Ah, porque ontem eu tive que sair com os colegas. Ah, porque... Não, não é por causa dos colegas, não é porque você esteve ocupado. É porque, na verdade, essa confissão não tinha as mesmas prioridades que você deu aos compromissos anteriormente assumidos. Ah, você não entende nada. Ah, perfeitamente. Posso não entender, mas eu estou falando o que eu consegui enxergar. Então, muitas das vezes é preciso a gente dizer essas questões para a gente não ficar dando volta. Muitas das vezes a gente deixa de buscar a felicidade, de ser feliz, por conta das voltas que nós damos na vida. Ah, mas se a gente for muito direto, os outros vão ficar decepcionados. Só vai ficar decepcionado contigo quem realmente nunca te enxergou. Porque quem te enxergou e já sabe como você é, vai até te admirar por ser extremamente verdadeiro. Olha, não existe coisa melhor você poder pisar num terreno onde você sabe que está pisando. Da firmeza, da segurança, da consistência. Não existe coisa pior você pisar num terreno onde você não sabe que está pisando, onde está pisando. Então a gente fala assim, isso se deve às comunidades também. Não existe comunidade melhor do que aquela onde você pisa e as pessoas estão ali extremamente com maturidade e sinceridade, mas não estão ali para poder mostrar que ocupam um cargo importante, ou de que estão ali por causa do status, essa questão toda, ou de outros fatores. Mas elas estão ali porque elas sabem a essência do trabalho e são extremamente maduras e sinceras. Olha, é tão fácil e tão bom e tranquilo trabalhar em comunidade assim. Onde as pessoas não têm essas coisas de diz que não me diz, e tenta puxar o tapete, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, joga os comentários maldosos na internet, no Zap, essas coisas todas, como acontece em todas as comunidades, e aqui também não é diferente. Com algumas pessoas, evidentemente, não são todas. Por quê? Porque são pessoas imaturas. As pessoas maduras, elas não vivem arranjando contornos, mas elas são diretas. Elas resolvem ali naquele contexto familiar. Então isso é importante dentro da família também. E a gente pega muito isso no consultório, né? Eu vejo muito os pais quando trazem seus filhos para o consultório, né? Olha, eu trouxe meu filho aqui, mas eu gostaria que o senhor falasse isso com ele. Olha, se a senhora está pensando que eu vou fazer com teu filho a mesma coisa que os avós fazem, os tios fazem, por conta daquilo que você pede para os avós e para os tios dizerem aos teus filhos, você está enganado. Então você trouxe teu filho no lugar errado. Eu vou ouvir o teu filho e ver o que se encontra por detrás das palavras daquilo que o teu filho traz. E aí, com certeza, eu vou resolver. Mas depois, sob conta, não, se a senhora quiser saber alguma coisa do teu filho, a senhora vai conversar com ele. Eu não vou fazer esse papel de pombo-correio. Eu estou aqui para tentar dar o direcionamento ou mostrar o caminho para o teu filho e deixar com que ele decida aquilo que for melhor para ele e que ele possa se sentir bem sem fugir dos padrões éticos e históricos da própria família. Mas que ele se sinta bem e possa ter uma desenvoltura tanto pessoal quanto de um eu próprio bem formado. Então é preciso que a gente faça dessa forma, na vida da comunidade, tranquilamente. Por isso que eu terminava o programa semana passada dizendo, olha, se eu for viajar e alguém virar falar só volte porque a igreja caiu.
Eu falo assim, olha, daqui 4 dias eu volto, que as minhas férias ainda tem mais 4 dias para frente. Mas a igreja caiu sim, mas se eu voltar ela vai ficar de pé? Não, ela já caiu, então tá. Se eu voltar, a única coisa que eu vou perder são minhas férias, que são importantes. Depois que eu voltar aí, minhas férias já não são mais importantes, que elas já passaram. Mais importante para mim são as iniciativas que eu vou tomar com relação à igreja que caiu. Entendeu? Então, viver o momento presente, aceitando a vida como ela é, dentro do seu espaço, do seu limite e do momento em que você está vivendo. Fica aí essa proposta, né? Não leve a vida tão a sério. Pequenas mudanças para você se livrar de grandes problemas. Os grandes problemas se encontram porque nós estamos levando a vida muito a sério. Um abraço a todos. Esse barulho aí é da nossa sopa da solidariedade. Pessoal sempre trabalhando com ânimo, com alegria. Às 18 horas nos encontramos aqui para nosso 5º dia da novena de Natal. Um abraço, até mais. Hoje eu que celebro na Igreja da Boa Morte.